Então vamos lá, do início. Primeira coisa, em relação à cassação do Arthur Duval, apareceu um cidadão que simplesmente é importante eu dizer isso. Eu não gosto desse cidadão, eu não conheço o cidadão, mas eu não gosto exatamente por causa desse posicionamento, certo? Por causa desse posicionamento. E ele tem todo o direito, inclusive, de volta não gostar de mim. Espero que isso aconteça, inclusive, que ele de volta não goste de mim. Ele não gostar de mim, pra mim seria um elogio. Vamos lá. Eu fiz um comentário rápido na internet acerca do Arthur Duval. Não queria fazer vídeo sobre isso e insisto que esse vídeo não é sobre isso. É só uma menção que eu acho importante sobre como é que funciona a política, como funciona a política como um todo e como é que funciona a atividade do MBL, certo? Como funciona a atividade do MBL, a atividade prática, política, e que tem tudo a ver com o Trasímaco, tá? Vocês vão ver que essas coisas todas aqui se interconectam. O MBL, ele surge no momento do impeachment da ex-presidente da República, certo? E aí tem um lance, né? Tem um lance, vocês vão ver que todos esses temas se conectam. Tem um lance que vocês sabem, muito melhor do que eu, inclusive, que se você falar qualquer coisa na internet sobre se aquela derrubada, o impeachment da presidente da República, ele é ilegal ou ele é legal, isso gera uma certa polêmica. Essa certa polêmica ganhou, inclusive, uma reificação com a palavra golpe. A palavra golpe, ela ganhou uma certa preponderância nas discussões, certo? Ela ganhou uma certa preponderância nas discussões, e essa preponderância nas discussões, ela mancha a discussão, porque aí a gente para de olhar o que está acontecendo, o que a gente está querendo descrever, e passa a usar o termo com o seu caráter que é valorativo, né? Golpe é positivo, golpe é negativo e impeachment é simplesmente um procedimento normal do sistema. A palavra golpe ganha essa conotação de injustiça, de invalidade, de coisa feita à margem do que seria honesto, né? Então a discussão ganha esse matiz. A discussão ganha esse matiz e a gente para de discutir o fundamento das nossas opiniões acerca desse evento, desse fenômeno. Tá bom. O que acontece? Durante o impeachment da Dilma, primeiro que você tem que perguntar por que ela foi empichada. Se eu perguntar para vocês hoje por que ela foi empichada, o que vocês diriam? E aí vocês vão ver que é outro termo reificado, né? Outro termo reificado. Vou perguntar para vocês. O impeachment da Dilma foi causado, na alegação, pelo menos, o que foi alegado que ela fez que geraria o impeachment dela? Essa é a primeira pergunta que eu preciso fazer para vocês. Qual foi a atitude que ela tomou que teria gerado o impeachment? O Jefferson respondeu: pedalada fiscal. O Leonardo tá falando, Leonardo, eu não tô pedindo para você fazer uma análise, né? Eu tô pedindo uma análise do fundamento real ou qualquer coisa assim. Eu tô dizendo qual é o fundamento argumentado, inclusive juridicamente, para que ocorra o impeachment. E aí a galera já disse aqui, né? Pedalada fiscal disse o Jefferson, pedalada fiscal disse o Marcelo, pedalada fiscal disse o Guilherme, pedalada fiscal disse o CCCP, né? Pedalada fiscal. Aí eu pergunto para você, se eu pedir para você significar o que é pedalada fiscal, e o meu celular está descarregando, se eu perguntar para você, eu pedir para você significar o que é pedalada fiscal, você sabe explicar o que é pedalada fiscal? Percebe o que é reificação? Percebe que você se distanciou da realidade e que se eu perguntar para você, descreva o ato da presidente da República que significa pedalada fiscal, você sabe explicar? Isso é o processo de reificação pelos conceitos. Você deixa de tratar o fenômeno, você substitui o fenômeno por uma palavra que você não sabe o que significa e você argumenta como se soubesse. Você argumenta como se entendesse, porque agora você já tem o termo que identifica, aí você tem que discutir se pedalada é do bem e se pedalada é do mal. Mas se eu te pressionar e te perguntar,
Identifique o ato. Não é para você descrever teoricamente, certo, Gabriel? O Gabriel diz assim, é uma manobra de alteração na ordem da receita e despesa do Estado para parecer que o gasto foi menor. Não, eu não estou perguntando para você dizer em abstrato. Eu estou dizendo, no dia X, a presidente assinou o documento Y. Você sabe me dizer? Não sabe. É isso que é o processo de reificação. Você não sabe me dizer o que ela assinou, o que ela fez, qual foi a atitude, quantos milhões que foi para lá ou que foi para cá. Você não sabe descrever isso, entendeu? Esse é o ponto. Você sabe descrever isso, aí pode ser que apareça uma pessoa que diga assim, não, mas eu estudei-lhes, eu abri-lhes o processo e eu estudei-lhes. Mas perceba, criatura dos céus, que eu não estou discutindo quem é o gênio ou quem não é o gênio, aí o problema do intelectualista. Eu estou discutindo que o termo, na cultura social, ele passou a substituir o fenômeno. Então, se você sabe, não significa que a população sabe. Esse é o ponto. O termo ganha uma preponderância na discussão, ele pipoca para fora da realidade, que mesmo se você, seu Zé, souber explicar, não significa que 210 milhões de pessoas sabem. E o processo que aconteceu na mídia, com essa criação desse termo pedalada fiscal, ele substitui a realidade. Então a pessoa não precisa mais saber o que aconteceu em concreto, ela precisa saber se pedalada fiscal é do bem ou se é do mal, se é errado ou se é certo, se pode ou se não pode, sem nem sequer saber o que foi, de fato, o que aconteceu concretamente. É esse que é meu ponto. Se eu perguntar para vocês qual foi o documento que assinou, qual foi o banco que foi mexido, você não sabe responder. Se você não sabe responder, é disso que eu tô falando, entendeu? Entendeu? Deu pra compreender o que eu tô falando por reificação? Quando o conceito vira uma coisa, a palavra vira uma coisa e a pessoa acha que conhece o que aconteceu porque ela conhece o significado da palavra. Só que ela não sabe o que... Ela pode até conhecer, tatear de longe no escuro, tem alguma coisa a ver com financeiro, tem alguma coisa a ver com banco, tem alguma coisa a ver com o dinheiro do banco agora ser colocado para o ano anterior, para o ano posterior, saber assim, um monte de coisa assim. Se você só sabe isso, é isso que eu tô falando, que é o processo de substituir a realidade pelo conceito. Então deixa eu só colocar aqui o meu coisa para carregar, porque tá descarregando, senão eu vou perder o vídeo aqui. Pera aí, um minutinho, beleza? Meu Deus. Beleza. Entenderam? Então isso não... Alguém ali falou de falácia, foi? Eu não tô tentando invalidar o argumento de ninguém, eu tô tentando mostrar para vocês, veja, eu não tô refutando... Eu não estou refutando nada. Eu estou dizendo assim, se você se acostumou a debater isso e ter opinião sobre isso, se é certo, se é errado, se é bonito, se é feio, se pode, se não pode, se você começou a ter essa opinião acerca disso e você nem sabe o que o termo significa, é disso que eu tô falando, né? É disso que eu tô falando quando eu falo assim, isso acontece para pedaladas fiscais, mas isso acontece para capitalismo, isso acontece para monarquia, isso acontece para tudo no planeta Terra, Significa que a gente deve jogar fora os conceitos ou jogar fora os termos? Não, né? É óbvio que não é isso que eu tô dizendo. É absolutamente óbvio. Mas primeiro eu preciso apontar se isso é verdade para os termos pedalada fiscal, eu quero colocar na sua cabeça que muitos conceitos que você antes achava que você sabe o que significa, reflita de novo. Se pedir para caracterizar especificamente, se você conseguiria fazer isso, entendeu? Isso que eu mostro para vocês que é um problema de substituição da realidade pelas palavras. As palavras passam a ser o que identifica para a pessoa que ela acha que ela conhece ou deixa de conhecer a partir de significados que ela criou num jogo de significados na cabeça dela, sem referente na realidade. O referente já descolou há muito tempo, né? Há muito tempo. Tá bom, então veja, o que eu quero mostrar para você é o seguinte... Por que as pessoas, né, começaram a falar que o que aconteceu com a Dilma é golpe de Estado, né? Por isso que a gente tem que brigar com o rapaz, por isso que eu tenho que dizer, rapaz, meu querido, você disse aí que gosta de mim, eu não gosto de você,
até você entender o que eu tô querendo dizer, certo? Porque aí ele estava insinuando que o que o PT estava fazendo, chamar de golpe, era simplesmente uma mentira, porque não é golpe, porque aconteceu dentro da legalidade. Aí você para e fala, poxa, brother, você nem sabe o que está sendo discutido, né? Nem sabe, porque já descolou, aí as pessoas tomam uma opinião, é golpe, não é golpe, pra mim é golpe, pra outro não é golpe, só que ninguém nem sabe o que está falando, e isso acontece. Isso acontece de tudo quanto é lado. Eu tentei mostrar para você que isso provavelmente aconteceu com você também nesse caso, porque o objeto é complexo. Veja, o que aconteceu com a presidente da República se refere ao seguinte: para acontecer o impeachment, em tese, para acontecer o impeachment, tem que o senhor político que está colocado nesse procedimento, em tese, certo? Em tese. O procedimento foi idealizado nesse sentido. Então, se você vai sofrer uma punição tal, qualquer, é necessário que você tenha feito. O pior é quando acontece no meio da aula. Eu não sei o que vocês estão falando, mas isso que eu estou tentando mostrar para vocês é 90% de uma aula de Enem, preparar para Enem. Aí a Revolução Francesa, qual o conceito de revolução? E isso acontece na faculdade também, né? Isso é um pouco isso é um pouco, inclusive, do... Enfim, não quero fazer críticas agora não, deixa eu voltar para cá. Mas isso é muito natural. O que eu quero mostrar para vocês é que isso que acontece é natural. Todo mundo passa por isso, inclusive muitos intelectuais pensam assim, é uma bosta. Mas vamos lá, vamos voltar. Então vamos lá. O impeachment, em tese, ele é um procedimento. O procedimento de impeachment é um procedimento que ele é um procedimento para formalizar, para dar oportunidade para a pessoa se defender, aquela coisa toda, certo? Para chegar a uma conclusão de se uma pessoa cometeu ou não o que se convencionou chamar de crime de responsabilidade. O chamado crime de responsabilidade não é exatamente a mesma coisa que crime, certo? Tanto que a gente tem os dois termos diferenciados. Enfim, é um mau nome chamar de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade não é a mesma coisa que crime, certo? Crime comum, ou como a gente chama, crime comum é diferente de crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é um rol de atividades, de ações, de administração que não são permitidas a você fazer, que se você fizer esses atos relacionados à sua atividade pública, esses atos especificamente podem conduzir a um processo específico que te conduzirá a uma pena específica, certo? Veja, para vocês é razoável eu dizer o seguinte, que, por exemplo, para você ser condenado a homicídio, basta você passar por um processo formal em que, no nosso procedimento aqui, você responda ao processo, apresente provas, tenha direito de defesa, todas essas coisas, tudo formalmente adequado, e ao final desse procedimento, mesmo que você não tenha matado ninguém, o judiciário, ou melhor, a população, né, porque crime contra a vida doloso é julgado pela população, a população te puna, você passa por todo o procedimento formal, você não fez, você não matou ninguém. As pessoas que estão te julgando sabem que você não matou ninguém. E você passou por todo o procedimento formal. E ao final das contas você vai ser condenado por homicídio. Você acharia que essa condenação por homicídio é justa? Você acharia que ela é correta? Você acharia que essa condenação por homicídio ela está de acordo com a lei porque ela foi baseada, ela foi adotada após todo o procedimento formal legalmente previsto? Se você não cometeu um ato de homicídio, as pessoas sabem que você não cometeu um ato de homicídio e você vai ser julgado por isso. Se você é julgado e condenado, você vai dizer que isso foi justo e foi adequado e que depende só de opinião, depende só do eu acho, né? Você vai dizer isso? Pergunta extremamente honesta para vocês. Você vai concluir que é justo você ser punido e ser preso por homicídio só porque você passou por todo o procedimento formal que levaria à condenação por homicídio?
sabendo as pessoas que estão te condenando que você não cometeu o processo de homicídio, o ato de homicídio, você acharia que isso é correto? É óbvio que minha pergunta é retórica, né? Vocês já perceberam que minha pergunta é nitidamente retórica. É óbvio que a formalidade não basta para você satisfazer o critério de justiça ou de achar que está certo uma condenação. Correto estou ou errado estou? Eu tô impressionado que ninguém tá respondendo. Eu tô correto ou eu tô errado? Ou eu fiquei maluco de repente? Né? Se todo mundo sabe que você não cometeu homicídio, você passa por um procedimento formal adequado legalmente, previsto legalmente, e você é condenado, você acha que tá tudo beleza, né? Isso acontecendo, claro que não está tudo beleza. Claro que é injusto, claro que é incorreto. Pois bem, o que acontece é, no caso da presidente da República, o que ela fez, o truque financeiro que ela fez, não foi ela que decidiu no canto escuro do quarto, vou enganar todas as pessoas. Era um procedimento que não só foi feito por outros presidentes da República, como é feito pelos governadores de estado. É um procedimento que vá lá, se ela tivesse planejado como um monstro do mal, atrás das cortinas, sem ninguém saber, se ela tivesse planejado isso, né, dessa forma macabra, sem nenhum conhecimento e não sei o que, você poderia imaginar um certo dolo. Mas se todo mundo faz, todo mundo sabe, é o problema do trotskismo aqui, né? O Reginaldo tá dizendo que não foi o golpe, foi uma surra. Tá bom, veja, a questão, eu não tô querendo disputar as palavras com vocês não, tá certo? Inclusive eu não digo que é golpe, eu vou dizer por que eu não digo que é golpe. Mas vamos lá, ai meu Deus, é difícil demais, cara, debater com intelectualista, é difícil demais. Vamos lá. Então, o que acontece? A manifestação que se dá de desgosto é o seguinte, é que o ato político que formalizou a acusação, né, você está sendo acusado por ter feito X, esse ato político, ele era feito por outros personagens do passado, era feito durante, é feito depois. A gente tem documentação oral, né, de pessoas do Congresso Nacional falando da necessidade de tirar Dilma por causa de uma necessidade política de estabilização da situação e, inclusive, depois que ela caiu, houve reestruturação das coisas para tornar aquele tipo de ação que ela tinha mais palatável, inclusive tem isso. De modo que, veja, você tem toda uma estrutura formal que legitimou o impeachment, que foi o processinho lá todo bonitinho e tal. Mas você tem uma questão sobre o motivo pelo qual a pessoa foi derrubada. Aí o espertão do Reginaldo, que quis mostrar o tanto que ele é trotskista aqui, né? O quanto que ele é do PSTU aqui. Aí ele manifestou, não, mas isso não foi um golpe, foi uma lavada política. Veja, a questão é, dentro da estrutura normativa, o impeachment, em tese, ele deveria ter uma autorização para que ele acontecesse, que é a violação de certos dispositivos. Tem uma lei específica para isso, né? O que você não pode fazer, o que você não pode fazer. Então, se uma pessoa faz a mesma coisa que era feita no passado, e tem uma argumentação contra a Dilma, dizer que o tanto que ela fez digamos assim, exageradamente no volume em relação ao que foi feito no passado. Esse é o único argumento de mostrar que colocaria uma excepcionalidade no que ela teria feito. Mas veja, não há dolo de violação nenhuma, ela vem praticando um ato, ou pelo menos inicialmente você não tem a intenção de fazer uma coisa que é irregular, porque todo mundo sempre fez, você está seguindo o parâmetro da regra do que é correto, do que é percebido como correto, aceitável, dentro dos limites, mesmo que você queira fazer uma questão lógica, né, de não, mas o ato dela se subsume ao termo tal da lei específica que elenca as violações do impeachment, mas essa não é a questão. A questão não é lógica a questão. A questão é, se você não tem previsibilidade do que você pode ou não pode fazer, então, se não existe essa previsibilidade, então não tem um pode ou não pode. Vira só político.
né? Que era o que o menino lá espertão estava querendo dizer. Vira só político. Se não tem uma previsibilidade, se eu posso ser derrubado porque sim, basta as pessoas estarem com raiva de mim, eu posso fazer tudo de acordo com o que sempre foi feito, e aí porque sim, eu caio, né? Se é essa a situação, então o impeachment não precisaria ter uma formulação legislativa que elencava os quadros das coisas que você não precisa fazer. Transforma o instituto só em político. Então basta você não ter apoio no Congresso Nacional. Instituição, impeachment, artigo 1º, não tenha apoio no Congresso Nacional de tantos para tantos e você será derrubado. Pronto, você não precisa ter uma disposição do que você pode ou não pode fazer. É compreensível isso que eu estou falando para vocês? Isso é compreensível? O que eu disse para vocês é compreensível? Ou o que eu disse é maluquice da minha cabeça? Entende? Então, assim, se a estrutura normativa não tem essa institucionalidade, você deu cara de formalidade, você apresentou a estrutura formal, o procedimento formal, só que ai, Deus do céu, é muito difícil. Veja, o Cleisnel está apontando que no Peru isso acontece o tempo todo. Isso significa que... Vamos lá, calma, eu vou ficar calmo. Existe uma coisa que é o seguinte. Dentro da institucionalidade, né, você deu a cara de formalidade, só que você subverteu uma regra, quer dizer, você tirou o presidente da República sem ele ter violado uma regra que seria óbvia e tal. Aí você vai dizer, isso é golpe de Estado? Ora, vamos voltar à questão dos termos. Não me interessa se isso é golpe, se isso é suco de laranja, se isso é beterraba com açúcar. Não me interessa, compreenderam? Presta atenção nas minhas palavras, gente. Presta atenção nas minhas palavras. Não me interessa o nome que você vai dar. A discussão inicial do vídeo é essa. Não me interessa o nome que você vai dar. O que me interessa é que você compreenda as razões para as nomenclaturas pejorativas e as nomenclaturas boas, né? As nomenclaturas legais, as nomenclaturas elogiosas, entenderam? O me interessa não é o adjetivo, né? O me interessa é você compreender a formulação por trás da adjetivação. Vamos lá, então, se você tem uma estrutura política, que ela tem uma certa previsibilidade de regras, e o político em questão, ele é retirado da institucionalidade, violando-se essa previsibilidade de regras, acontece o que muitas pessoas chamam de golpe branco. O nome golpe branco, inclusive, abarca movimentações que são 100% dentro da legalidade, no aspecto formal, engloba isso, certo? Dentro da legalidade, mas surpreende o poder instituído, não porque ele violou qualquer norma antes disposta. Ele não é surpreendido porque ele foi descoberto, porque ele foi pego no pulo, fazendo algo errado que antes já estava institucionalizado como o que era causa de derrubada dele. Ele é surpreendido por uma articulação política, essa articulação política consegue fazer-se forte o suficiente para derrubar aquela estrutura política que estava colocada. Isso é o que se chama de golpe branco. Agora, eu não gosto, porque golpe é uma palavra feia. Eu não quero chamar de golpe. Tá bom, chame de banana com aveia. Você gosta de banana com aveia? Chame de banana com aveia. Qual é o problema dos golpes brancos ou das bananas com aveia, se vocês quiserem? O problema das bananas com aveia é que quando há muitas bananas com aveia no meio da realidade histórica de um país, isso significa que você, enquanto governador, tem uma certa dificuldade para manifestar a posição política que você quer manifestar, porque a toda hora você tem que estar lidando com cheiro no seu cangote de gente que tem não só o poder para isso, mas também tem a legitimidade pública, que inclusive é parte do poder, tem a ver com a hegemonia do que a gente vai falar aqui para frente, certo? A legitimidade pública
da derrubada para além das regras da institucionalidade. O problema é, dentro da América Latina, nós temos uma longa tradição de golpes de Estado que, por vezes, são golpes brancos. Isso é problemático para a institucionalidade do país. Não é gostar da Dilma ou não gostar da Dilma. Entende? Como isso abre brecha, isso não é a direita só, né? Não é disso que eu tô falando. É assim, se você, a todo tempo que está governando, tem que lidar com a possibilidade de alguém cheirar no seu cangote e dizer agora você vai sair porque agora você não tem maioria, é difícil a estabilidade desse governo. E esse governo precisa ficar fazendo favor o tempo inteiro, por exemplo, para o Congresso Nacional, porque ele precisa toda hora ter um apoio, porque se ele perder um apoio, ele vai cair, entendeu? Isso não é legal, isso não tem nada a ver com direita, com esquerda, com baixo, cima, puxa e vai. Isso é estruturante. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma tradição completamente diferente em relação às possibilidades de golpe branco. Nós somos mais passíveis de golpe branco dentro da América Latina do que os Estados Unidos. Por quê? Isso você pode investigar. Tem boas razões históricas para explicar, inclusive a influência do próprio Estado norte-americano. Mas a gente tem uma porosidade para o golpe branco, para justificar o golpe branco. Que aí vem o menino lá que acha que é meu amigo, né? Que eu estou dizendo, você não é meu amigo se você acha que isso é correto. Basta você ter fraqueza na representatividade política que está legítimo, porque disputa de poder é isso mesmo. Então, se você não gostar do cara, você faz uma pressãozinha, né? Chama a população, faz uma pressãozinha e substitui o poder. E aí, aproveita para bater no Cleginaldo, porque é assim que funciona a picaretada na cabeça do Trotsky. É assim que funciona. Porque se basta você ter um certo apoio popular, um apoio popular ou escambau, aliás, né? A popular ou escambau. Se você tem um apoio nas suas organizações pessoais dos poderosos que estão colocados, você enfia o que você quiser. É óbvio, isso é bem trasímaco. E é por isso, por isso que não tem como você dizer que não, a picareta no caso do Trotsky ela foi real, né? Eu tô dizendo assim, porque os caras querem colocar a culpa na inteligência, né? Ah, se a gente for racional, não, cara, tem que ter instituição. Se não tiver instituição, vem trasímaco e né? E aí a estrutura social se desmonta. Não pode ser assim. Ah, basta você ter um bem organizado politicamente, você derruba o adversário. Isso é deslealdade. Se tá valendo deslealdade, acaba na picareta. Não porque eu quero, não porque eu acho que é bonito. É o contrário que eu tô tentando dizer. É o contrário. Se a gente diz assim, a justiça é só o interesse do mais forte, então todo mundo fica convencido de que vale tudo para chegar no poder. Aí o problema do Trasímaco não é... O problema do Trasímaco não é de ordem moral apenas, embora seja de ordem moral. O problema do Trasímaco é de ordem institucional. Se as pessoas se convencem de Trasímaco, todo mundo morre tentando chegar no poder. Certo? Então não pode ser, a gente não pode divulgar o raciocínio de que tá tudo bem, porque a disputa é isso mesmo, é sempre assim, então tá tudo bem, basta você ter apoio nas camadas de poder que tá certo, faz parte do jogo. É óbvio que isso faz parte da realidade, mas isso não pode ser valorado positivamente. Você não pode olhar para um negócio desse e valorar isso positivamente, porque quando você valora isso positivamente porque o seu amiguinho fez isso tem tudo a ver com o pensamento de Maquiavel. Tudo a ver. Eu sou maquiavélico, certo? Eu sou mais robesiano do que maquiavélico, né? Porque esse que é o ponto. Se a gente deixar as coisas dessa maneira, todo mundo se mata e a única razão que existe para existir uma estrutura de Estado de organização é para que o sujeito... Ai, Deus... Aliás, não tem nada a ver com os intelectuais, certo? Não tem nada a ver com os intelectuais. Tem a ver com a estrutura social, certo? Com a estrutura social. Isso independe da gente gostar ou não gostar, da gente achar bonito ou não achar bonito. Se socialmente nós achamos que tá tudo bem as estruturas fazerem essas coisas, como se a gente normaliza isso, se a gente valora positivamente o que é para ser exceção,
Não há institucionalidade que sobreviva. Para você governar, ou para eu governar, ou para o José governar, ou para Maria governar, ou para ninguém governar, né? O que acontece é uma guerra absoluta sem paz. E eu sou hobbesiano no sentido de que tem que haver paz. Porque no deixar as coisas acontecerem, todo mundo buscando seu interesse pessoal pelo poder, o resultado é esse caos. É esse caos. É simplesmente a impossibilidade de estabilidade política. Tá bom. Ai, meu Deus. Veja, o João falou uma dose de fraternidade. Vocês percebem que o que eu estou dizendo não é moral, no sentido de que eu falo isso porque eu acho que isso é feio. É porque não funciona. As populações políticas que brigam politicamente de outro modo, elas não funcionam. Elas não funcionam. E se elas exacerbam isso, o final é a picareta. Não tem outro lugar, né? E aí não é culpa minha. É só você olhar a história toda do planeta Terra. Sempre foi assim. O final é a picareta. Não é porque eu acho que é legal. Não é porque eu tô justificando. É porque é assim, velho. Sempre foi assim em todo lugar. Absolutamente todo lugar do planeta. Absolutamente todo. Então tá. Então, é óbvio, aí você pode falar assim, não foi golpe, não foi golpe, você chama do que você quiser. O que eu tô dizendo é que é importante perceber que isso não pode ser valorado como se fosse uma coisa normal. Porque se você valorar isso como se fosse uma coisa normal, o declive escorregadio no qual isso desemboca é a picareta. Não tem como escapar da picareta.